Irmãos, seguindo com a nossa posição no livro de Êxodo, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 5. Escolhemos hoje a leitura dos versículo 15, Êxodo, capítulo 5, versículo 15, até o primeiro versículo do capítulo 6. Em Êxodo, capítulo 5, versículo 15, até Êxodo, capítulo 6, versículo 1. E este será o texto da nossa exposição nesta noite. Ouça com atenção, então, irmãos, a leitura de Êxodo, capítulo 5, versículo 15, até o capítulo 6, versículo 1. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. Nos dizem: fazei tijolos. Eis que teus servos estão aceitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis os vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: o Senhor, ó Senhor, por que afligiste a esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos, agradecemos, damos graças por essa noite. Por cada irmão aqui reunido, por cada família aqui presente, pelas crianças que temos em nosso meio. E oramos, ó Pai, clamando a Ti. Agora, fale conosco em Tua palavra, nos edifica, nos ensina. O Senhor, ó Deus, ensina o nosso coração, nos repreenda onde carecemos da Tua correção e nos educa, Deus, na Tua palavra, a fim de que nós permaneçamos no Teu caminho reto, na Tua justiça. Senhor, seja agradecido em nosso meio. E nós, ó Deus, contemplemos a glória de Cristo Jesus nesse texto, pois sabemos que toda a palavra proclama a glória do Senhor. Que assim o nosso coração descanse no Senhor, que a nossa fé esteja firmada em Ti, que nosso ouvido esteja atento à Tua voz, e nós aprendamos mais do Senhor e vivamos para a Tua glória. Que é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no último domingo nós ouvimos a palavra de ordem do Senhor para deixa ir o meu povo. Ali nós vimos o Senhor confrontando todo aquele sistema de opressão, de escravidão do Egito em relação aos filhos de Israel. O Senhor começou em um grande embate. E vimos que muitas vezes obedecer à palavra do Senhor resulta em consequências pouco agradáveis. Nem sempre obedecer ao Senhor é algo fácil. Nem sempre obedecer ao Senhor, cumprir com a sua palavra, é algo que traz dias bons, tranquilidade e paz a nós. O próprio contexto do povo de Israel, nesse cenário que lemos, era de um povo que estava ouvindo a palavra do Senhor, obedecendo, confiando nela, mas agora sofria as consequências do aumento da opressão, da intensificação do sofrimento do Egito. Obedecer ao Senhor nem sempre traz uma consequência benéfica a nós. Nós podemos sofrer ao obedecermos ao Senhor. Isso acontece pelo próprio conflito
que há entre a palavra do Senhor e o mundo em que vivemos. Mas agora o texto aborda uma outra questão importante. Se nós vimos semana passada a resposta às perguntas, se obedecemos porque as coisas pioraram, hoje nós veremos uma outra pergunta. O que essa crise, os problemas revelam acerca de nós? O que nós devemos fazer diante dessas situações tão opostas ao Evangelho? O que devemos fazer quando nós obedecemos ao Senhor e as dificuldades aumentam? O que isso revela a respeito de nós? É necessário lembrarmos, irmãos, que essa palavra não se dá ao povo de Israel de novo, vivendo no Egito. Quando Moisés escreve essa história, ele escreve para um povo que já estava no deserto. Um povo que já havia desfrutado da libertação do Senhor. Um povo que não estava sob o jugo de Faraó. Mas ainda assim ele lembra daquele momento em que o povo precisou responder à crise. Precisou responder à opressão que sofria e que foi intensificada. E como esse povo respondeu mal. Nós veremos nesse texto como o povo de Israel falhou, como a revelação da crise a eles, a crise revelou a eles um coração endurecido, um coração que não confiava plenamente no Senhor, um coração que falhava em obedecer a Deus. E nós tendemos a repetir esta mesma realidade. Nós precisamos ser lembrados de como lidamos com as crises futuras, à luz de como nós falhamos, muitas vezes, em muitas outras horas, quando nós não agimos bem diante das lutas, quando, mesmo sabendo que o Senhor cuida de nós, o nosso coração continua tendendo a duvidar dele, a não confiar plenamente nele. Crianças, a lição para vocês é algo simples nessa noite. Vocês devem aprender a não murmurar, a não reclamar, a confiar nos seus pais quando eles dão ordens a vocês. Não reclamem e obedeçam aos seus pais, mesmo que pareça algo difícil, algo duro, algo complicado. Saibam que se seus pais temem ao Senhor, a obediência que eles exigem, crianças, é boa. Vocês podem não entender, mas ela é benéfica e visa o bem de vocês. A nós, adultos, então, veremos o que a crise revela sobre nós. E o primeiro ponto que nós veremos é que ela revela onde nós buscamos a solução dos problemas, onde nós buscamos a solução. E o texto começa justamente com esse cenário. O povo sob uma grande opressão, agora já não há mais palha para fazer tijolos, a medida ainda está cheia, devem fazer a mesma quantidade de tijolos, ainda que não tenham material para isso. E agora, o povo de Israel, os capatazes, que estavam entre o povo que servia com a mão na massa, fazendo tijolos, e o faraó que dava ordens, esses homens agora vêm até Faraó e pedem que Faraó haja com misericórdia. Foram os capatazes, os filhos de Israel, e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos. E nos dizem: fazei tijolos. Eis que os teus servos estão açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Irmãos, de novo, lembrem-se desse cenário. Os capatazes, aqueles oficiais dentre os filhos de Israel, que foram colocados para supervisionar a obra, para ordenar aos outros israelitas que servissem os tijolos, eles que exigiam dos seus próprios irmãos o serviço, eles estavam sendo igualmente açoitados. Quando nós olhamos para os versículos de número 14, nós vemos que foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel. Então os egípcios que supervisionavam as obras, agora açoitavam os próprios oficiais de Israel, que serviam ao interesse de Faraó. E agora esses homens vêm até Faraó e questionam por que o Senhor está tratando a nós dessa forma. Nós não temos palha. E ainda assim o Senhor tem nos afligido e ordenado que façamos tijolos. A culpa não é nossa, a culpa é do seu próprio povo. São os egípcios que estão nos açoitando. Nós não temos culpa da produção ter caído. Nós não temos culpa
das condições não serem boas. Mas aqui, irmãos, se revelava justamente um problema. Eles foram clamar. E essa expressão de que eles clamavam ao faraó não é algo novo no texto de Êxodo. Houve duas outras situações em que o povo clamou. E uma delas, muito conhecida, lá no capítulo 2 de Êxodo, quando o povo clamou, o Senhor ouviu o clamor do seu povo. É ali onde o Senhor começa a sua obra de redenção e vai chamar Moisés e Midian para que ele volte do Egito. E ali comece a agir como braço do Senhor para a libertação de Israel. O povo clamava a Deus. Mas esta é a primeira vez em que o povo clama não a Deus, mas é um homem. O povo foi buscar a Faraó. E a ele clamava para que ele amolecesse o fardo, para que ele pegasse mais leve, para que não exigisse tanto assim deles. O povo busca justamente aquele que nos estava oprimindo e clama a ele para que ele haja com misericórdia. Isso revela, irmãos, a distorção que havia na própria visão do povo de Israel. Eles buscam não ao Senhor, mas buscam o Faraó para terem alívio. Eles não confiam no Senhor, mas confiam em um homem ímpio, que não temia a Deus, que não trazia nenhum tipo de benefício a eles, um homem que pouco se importava com eles, como já estava muito claro a essa altura da história, um homem que escravizava Israel, um homem que havia aumentado o fardo sobre eles, e é a eles que eles buscam, não ao Senhor. E como era de esperar, a própria resposta de Faraó é óbvia. Mas ele respondeu: estáis ociosos. Por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Era óbvio que Faraó não pegaria leve. Não iria atender ao clamor dos filhos de Israel. Era o Senhor que estava pronto para ouvi-los e atendê-los. Mas eles buscaram a Faraó. E Faraó expõe a sua própria visão daquele povo. Vocês estão, na verdade, ociosos. Por que vieram aqui clamar a mim? Por que vieram me buscar? Vocês deveriam estar trabalhando. Vão embora, ide, trabalhai, servi, sirvam a mim, façam o serviço. Vocês não terão palha, mas deverão entregar a mesma quantidade de tijolos. E há algo novo que é muito curioso na própria construção do livro de Êxodo. Faraó dá uma ordem clara aos capatazes: vão embora, ide, sirvam a mim, trabalhem. E no fim da história, o próprio Faraó voltará a utilizar as mesmas ordens. Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 31, o Faraó volta a dizer aos filhos de Israel: ide, servi ao Senhor como tens dito. Aqui a opressão. Aqui o povo de Israel não é atendido por Faraó. Mas no fim da história, é o próprio Deus quem fará com que o Faraó ordene: vão embora, sirvam a Deus, fiquem em paz. Pela sua própria mão, não pelo clamor de Israel, não pelos bons argumentos que Israel apresentaria, não porque tinham bons oradores que convenceriam a Faraó, mas é o próprio Deus quem luta pelo seu povo. Irmãos, nesses versículos iniciais nós percebemos um reflexo da nossa própria condição. Quantas vezes, diante de opressão, de lutas que enfrentamos, a última coisa que fazemos é clamar ao Senhor, é buscar ao Senhor? Quantas vezes a nossa primeira ação é clamar a homens? É buscar o socorro de outros homens que não se importam com o Senhor, que não temem a Deus, que não se submetem ao Senhor. Quantas vezes nós procuramos negociar a nossa fé, negociar com pessoas que não se importam com o nosso Deus? Quantas vezes nossa atitude, irmãos, é de procurar equilibrar as coisas, relativizar a palavra de Deus? O Senhor exige de nós, irmãos, fidelidade.
Mas nós muitas vezes nos iludimos com os faraós deste mundo. Nosso coração muitas vezes nos engana, dizendo que nós precisamos apenas de uma pequena relativização, de não sermos tão rígidos com a nossa fé, de relativizarmos algumas coisas, a fim de assim termos a aprovação das pessoas, mas isso é engano. Irmãos, as pessoas não aprovam a nossa fé. Relativizar a fé não resolve nenhum tipo de conflito. A bem da verdade é que quando nós abrimos mão da nossa fé para buscarmos a aprovação de homens, a tendência é que exijam cada vez mais que nós cedamos. Não é aprovarem, não é entenderem nosso ato. Quando o nosso chefe nos exige que façamos algo contrário à palavra de Deus, ele não espera que nós façamos uma vez só. Ele exigirá cada vez mais. Exigirá cada vez mais submissão a Ele. Cada vez mais fidelidade a Ele e não ao Senhor. Cada vez que nós abrimos mão da fidelidade ao Senhor para sermos fiéis ao mundo, o mundo exigirá mais fidelidade a Ele. O Senhor exige nossa fidelidade, irmãos. Não devemos abrir mão e nem relativizar a nossa fé. O nosso coração nos engana, dizendo que precisamos apenas de um aumento, apenas de uma condição melhor, de um carro mais novo, mais moderno, de uma casa mais confortável, de mais tecnologia, de mais conforto. Mas muitas vezes o nosso conforto não nos leva a temermos mais a Deus, mas nos leva a nos conformarmos mais a esse mundo. Muitas vezes procuramos um carro melhor, mais econômico, mas gastamos a economia do nosso carro, não usufruindo dele para o benefício do Senhor, não para virmos ao culto adorar o Senhor, mas para nos ocuparmos com viagens. Poucos importamos com o Senhor. Procuramos uma casa nova, mais confortável, compramos um ar-condicionado. E o que fazemos? Eu e o preferimos ficar confortáveis em casa. Afinal de contas, ali é mais confortável. Quantas vezes, irmãos, nós falhamos diante de problemas conjugais porque esquecemos que temos um Deus a quem recorrer. Procuramos estratégias, métodos, filosofias humanas e nos esquecemos do próprio Deus que instituiu o nosso casamento, quem estabeleceu uma aliança entre nós e o nosso cônjuge. Quantas vezes, quando vamos cuidar dos nossos filhos educados, usamos várias metodologias, várias estratégias, mas não usamos a principal ferramenta, que é o temor ao Senhor. Não procuramos inculcá-los em temer ao Senhor e em guardar a sua palavra. Irmãos, nós falhamos quando nós nos moldamos a esse. Quando estabelecemos relações com o faraó que não se importa conosco. Quando buscamos muitas metodologias, estratégias, virtudes no mundo caído, mas não de Deus Criador, que também é o Redentor da história. Tenhamos cuidado para não desprezarmos a Deus, para não nos esquecermos do Senhor, que traz resposta de vida a nós. Como devemos então agir diante da opressão? Você não é buscando o mundo, você não é agindo conforme o mundo, negociando com o mundo. Como nós podemos agir diante da opressão? A quem devemos recorrer para encontrarmos solução? De novo, esse povo era um povo oprimido, que buscava a solução no próprio opressor do faraó. E nós, irmãos, outrora éramos oprimidos pelo pecado. O mundo é oprimido pelo pecado. E qual é a solução do mundo? É buscar a libertação da opressão do pecado. Quantas pessoas não vivem cegas no mundo aí fora, oprimidas pelo pecado? Buscam alegria a todo custo, mas jamais a encontram. Continuam sendo escravos do pecado, tendo um vazio no coração, um vazio na alma. E o que elas fazem para poder preencher esse vazio? Buscam cada vez mais prazeres, cada vez mais pecado. Continuam recorrendo ao opressor para se verem libertos da opressão, mas adivinha, elas não conseguem. É impossível
que aqueles que estão oprimidos pelo pecado encontrem a libertação do próprio pecado. Da mesma forma, irmãos, nós não podemos ser libertos do pecado pela nossa própria obediência. A lei não é capaz de nos salvar, pois nós estamos manchados pelo pecado. Não somos capazes de guardar a lei. Como podemos, então, encontrar libertação da opressão do pecado? Como nós podemos ver livres de tamanha opressão e escravidão? É somente atendendo aquele convite que o Senhor faz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É somente no Senhor que nós temos alívio. É somente em Cristo que nós temos um fardo leve, um jugo que é suave. É somente Ele quem traz plena paz e gozo ao nosso coração. É somente nele que nós podemos estar tranquila, em paz e confiando nele. É Ele a solução do nosso maior problema, que é o pecado. É Ele quem soluciona os pequenos problemas da nossa vida. É Ele quem pode trazer vida ao nosso casamento, quem traz alegria na criação dos filhos. É Ele que traz a realização que o dinheiro não pode dar. É Ele quem concede o refrigério que nenhum homem, nenhuma relação humana pode estabelecer. É somente Ele, irmãos, que traz a resposta para nossos problemas. É nele que está a solução. Não neste mundo caído, mas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que deu a sua vida por nós, que entregou o seu sangue para nos purificar de todo pecado, para nos comprar como seu povo, a fim de que vivamos para Ele, a fim de termos prazer nele. O que Deus deseja de nós, irmãos, é que nós vivamos por meio dele, por meio de Cristo, e vivamos para Ele, vivamos para Cristo. O Senhor deseja de nós, irmãos, fidelidade. Quer que mostremos um coração de Cristo à vontade dele. Por isso, não se engane. O mundo constantemente faz essa associação que o Farol faz aqui no texto. Vocês estão ociosos demais. Vocês ficam dizendo que vocês precisam ir adorar. Isso é coisa de ocioso. Quem adora a Deus é desocupado. E o mundo tende a repetir as mesmas palavras, talvez de outra forma. E precisamos cuidar do nosso coração para não cairmos nesse engano. E percebam como é fácil nós cairmos nesse engano do mundo. E acharmos que a adoração é coisa de gente ociosa. Pense quantas vezes eu tento dizer assim: eu não tenho tempo de adorar a Deus, eu devocionais em casa. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de orar, porque minha vida é muito corrida. O que está dizendo diante disso? Está dizendo que quem faz devocionais é ocioso, desocupado. Minha vida é muito cheia de tarefas, eu não tenho tempo para isso. Eu sei que você tem tempo, mas você é preguiçoso. Você é um pastor que vai dar o dia inteiro. É claro que você quer tempo. Mas eu não tenho tempo para isso. Por isso, alguém muito atarefado. Pastor, eu não posso estar na igreja no domingo. Minha agenda é muito cheia. Tenho convite de casamento, tenho viagem de família, tenho que visitar meus pais. Eu não tenho tempo para adorar. Eu sei que tem muitos irmãos que estão ocupados no domingo, não tem nada para fazer o dia inteiro, e vão para a igreja. Irmãos, não nos enganemos. A adoração não é ociosidade, não é preguiça, não é agenda livre, não é falta de tarefas. A adoração será um compromisso. Deus nos comprou pelo sangue de Cristo para que nós adorássemos. Nós não estamos aqui porque não tínhamos nada para fazer. Estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Porque não há nada mais importante, não há nenhum outro compromisso que seja merecedor no nosso tempo, a não ser estarmos aqui adorando o Senhor. Não há nenhum outro compromisso, irmãos, que seja equiparado ao culto ao nosso Deus, que seja comparado a aprendermos da palavra do Senhor pela manhã dominical. Não há nada mais importante que deve ocupar o nosso dia no dia do Senhor, que não seja o próprio Deus, a quem pertence esse dia.
Não nos enganemos, a ociosidade não é equiparada à adoração. A adoração é compromisso. Não é agenda livre. Não é falta de tarefa. Isso é um dever de todo aquele comprado por Cristo. Não negociemos isso. Pois é somente no Senhor, a quem adoramos, todos os domingos, é somente nele que nós temos a solução. É somente ele que traz paz ao nosso coração no tempo de opressão. É somente ele quem soluciona a nossa vida diante de tantos problemas, quando o mundo nos oprime, por amarmos ao Senhor e rejeitarmos a esse dia. É somente nele que nós temos refrigério. Podemos enfrentar muitas lutas ao longo da semana, temos fé no Senhor. Mas quando passamos por isso, é aqui que nós encontramos refrigério. É aqui que contemplamos a glória de Deus. É aqui que engrandecemos ao Senhor, que é a solução para esse mundo quebrado e caído que vivemos. Em seguida, o que nós então, o que a crise revela a respeito de nós? Revela primeiramente a quem nós buscamos. Em quem buscamos solução? Devemos buscar solução no Senhor. Essa é a nossa postura diante de opressões e crises. Em segundo lugar, ela revela como nós interpretamos a ação do Senhor. Como nós entendemos o agir de Deus na história. Isso é revelado pelas crises e pela opressão. É isso que o povo, os capatazes, fazem logo após sair da audiência com o faraó. O versículo 19 nos diz: então os capatazes, os filhos de Israel, se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E eles disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. O que eles notaram após sair da audiência com Faraó? Notaram apenas os problemas. Eles saíram e se viram em grande aperto. Não observaram a providência de Deus. Não observaram que Deus, como já vimos também, estava cumprindo a sua palavra. Deus havia dito que ele endureceria o coração de Faraó. Deus nunca disse que seria fácil sair do Egito. Nunca disse que Faraó aceitaria de bom grado. Nunca disse que ele prontamente concordaria com a saída de Israel. O Senhor mesmo disse que seria difícil, que endureceria o coração de Faraó. Eles não olharam para aquela rejeição, para a ignorância de Faraó e perceberam que era Deus agindo. Eles não notaram a providência de Deus. A resistência não era algo surpreendente, não era uma surpresa, era algo esperado. E em seguida eles demonstram essa insatisfação acusando Moisés e Arão. Aqueles que começaram o capítulo proclamando assim diz o Senhor, agora são acusados de serem os culpados. Dizem: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos. Só sofremos por sua culpa, Moisés. Sofremos por você, Arão. Você é o culpado disso tudo. Se estamos sendo afligidos, somos afligidos por conta de vocês. Quem mandou vocês irem até lá e falarem a Ele? Que Deus julgue vocês. Que o Senhor os culpe por conta dessa grande opressão. Notem o quão rápido esse povo mudou de atitude. No final do capítulo 4, eles haviam crido em Moisés e Arão. Agora eles acusam Moisés e Arão de serem os culpados, de serem os responsáveis por toda a opressão. Irmãos, a nossa falta de confiança na palavra revela a nossa falta de confiança no próprio Deus. Percebam como é fácil nós crermos num domingo como esse. De repente, quando vem as lutas ao longo da semana, a nossa fé facilmente se desfaz. Nós facilmente murmuramos com o Senhor. Estamos hoje aqui ouvindo a palavra, mas basta que haja uma crise, um problema ao longo da semana, e a nossa tendência é murmurar. É falar bem como o pastor falou. Ser crente é muito difícil. Como é difícil ser crente, tem que servir ao Senhor. Murmuramos, reclamamos.
Mas o Senhor não chamou para murmurarmos, nos chamou para termos contentes nele. É como se estivesse dizendo, se fosse verdade que Moisés e Arão disseram, a situação não teria piorado. Se Cristo fosse de fato algo bom, como o pastor Caio falou no domingo, minha vida seria uma maravilha, não teria tantas lutas. Se há muitas dificuldades, sinal que esse evangelho não tem futuro, não tem verdade. Pois minha vida continua complicada, continua difícil. Mas como ouvi no domingo passado, irmão, servir ao Senhor é difícil mesmo. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Se vivermos o evangelho, nós sofreremos perseguições, opressão, lutas. O evangelho é confrontador a esse mundo. O mundo não tolera a santidade, pois é um mundo cheio de pecado. O mundo não aceita a autoridade de Deus, pois cada um é governado pelo seu próprio coração, pelo pecado. A nossa mensagem, irmãos, ela será perseguida, será oprimida. O mundo não concorda conosco. É natural que soframos. Mas, diante do sofrimento, devemos confiar no Senhor. Devemos saber que o nosso Deus, Ele age na história. E Ele revelou isso do seu próprio Filho. Como podemos saber que, mesmo diante de crises e problemas, a palavra do Senhor continua sendo confiável? Ela ainda é digna da nossa fé e da nossa confiança. É pela obra de Cristo. Qual foi a reação dos discípulos diante da crucificação de Jesus? Foi fugir. Foi achar que tudo estava perdido. E o que Cristo faz logo após ressuscitar? Como lemos em Lucas 24. É mostrar aos discípulos que convinha que ele fosse morto, crucificado e estado no terceiro dia. As Escrituras testificavam de todo aquele escárnio que aconteceu com Jesus. As Escrituras falavam da morte de Cristo. Deus sempre deu testemunho. Mas os homens não creram. Irmãos, Cristo deveria padecer, deveria morrer na cruz. Era necessário que Israel sofresse antes de ser liberto do Egito. Deus havia avisado que endureceria o coração de Faraó. É necessário, irmãos, que nós passemos por aflições desse mundo. O próprio Cristo deixou isso muito claro. No mundo vocês terão aflição. O Senhor nos avisou por meio de Paulo: aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Irmão, servir ao Senhor é algo pesado. Exige de nós. Nós somos afligidos constantemente por amor ao Evangelho. Isso não é novidade. Portanto, não desanimemos. Diante de lutas, de provas, de opressão, sirvamos fielmente ao Senhor. Como lemos também nessa noite, nós sabemos, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem de nós, de quem foi chamado segundo o propósito de Deus, de quem foi predestinado em Cristo Jesus, daqueles que Deus chamou para serem conformados à imagem de seu Filho, que diante de opressões, de lutas, não nos esqueçamos de que Deus não poupou o seu próprio Filho. E porventura, aquele que amou o seu próprio Filho, não nos dará graciosamente todas as coisas com Ele? Se o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, não foi poupado por amor de nós, se foi do agrado de Deus moê-lo, fazer enfermar na cruz, isso não nos daria graciosamente, todas as coisas, todas as bênçãos de Cristo? Não nos garantiria que temos agora paz e alegria com Ele, que mesmo em aflições podemos ter a certeza de que alcançaremos a glória eterna com Cristo? Nós podemos ter certeza, irmãos, porque Cristo morreu por nós, porque derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. É por Ele que temos vida. Portanto, o que a crise revela a respeito de nós? Revela em quem nós colocamos a nossa confiança, quem nós buscamos como solução. Revela, em segundo lugar,
como nós interpretamos a vida nossa. Não interpretamos como uma culpa de homens, como algo fora do controle de Deus, mas interpretamos como a providência do Senhor. Se sofremos, é para o Senhor que sofremos. Sabemos que a opressão não nos para sermos conformados a Cristo. Passamos por provas e lutas, sabendo que é o Senhor nos conduzindo, sabendo que Ele não tomou o seu próprio Filho, e por isso podemos ter a segurança de que Ele nos dará todas as coisas graciosamente com Cristo, com o nosso Senhor. Por fim, concluindo a pregação dessa noite, a última coisa que nos revela é que nós devemos confiar. Que a crise se revela sobre nós. Se revela se confiamos na promessa de Deus. Os problemas e lutas revelam, irmãos, se a nossa confiança está de fato em Deus. Moisés faz aquilo que o povo não havia feito ainda. Ele busca o Senhor. Versículo 22. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, eu tenho maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Faraó ora, você busca o Senhor. Mas um detalhe bem interessante, eu já falei isso na pregação. Notem como Moisés se refere a Deus. Na maioria dos textos bíblicos, aqui em Êxodo, aparece o Senhor com todas as letras maiúsculas. Já notaram isso? Mas nesse versículo, versículo 22, Moisés ele fala, ó Senhor. O S é maiúsculo. As demais letras são todas minúsculas. Ali Moisés está falando mais de Deus da aliança. Não fala de Yahvé. Ele novamente fala a respeito de Adonai, do Deus soberano, de Deus que governa sobre toda a terra. Mas ele fala a respeito de Deus soberano como questionamentos. Ele se dirige não proclamando o poder, a autoridade, a glória do grande rei da terra, mas ele questiona o Todo-Poderoso, o Senhor, o Soberano, dizendo: por que afligiste este povo? Por que me enviaste? É como se Moisés dissesse: Senhor, eu sei que o Senhor é soberano, o Senhor pode agir, mas o Senhor não age. O Senhor pode mudar o coração de Faraó, mas o Senhor não muda. Por que o Senhor aprende o seu povo? Por que o Senhor me enviou? Eu sei que o Senhor governa a história, mas por que governar dessa forma? Irmãos, quantas vezes a nossa ação é semelhante a de Moisés? Quantas vezes nosso coração, diante de uma doença grave, não ora da mesma forma ao Senhor: Senhor, por que dessa forma? Por que dessa maneira? O Senhor poderia muito bem me livrar disso. Poderia muito bem me poupar para a minha família disso. Por que o Senhor age assim? Senhor, porque há tanto mal no mundo? O Senhor é poderoso para acabar com qualquer tipo de aflição humana. Por que o Senhor permite que haja mal no mundo? O Senhor pode derrotar a todos aqueles homens maus, aqueles corruptos, os que fazem mal, os criminosos. Todos estão sob a sua mão, Senhor. O Senhor pode sempre exterminá-los. Por que o Senhor não faz? Irmãos, nós não sabemos como lidar com o mal do mundo. Essa é a realidade. O nosso coração busca a todo custo viver como o Senhor, sendo santo e bom, permite que haja mal neste mundo. Mas a verdade, irmãos, é que nós nunca acharemos essa resposta. Esta é uma pergunta que somente o Senhor sabe, porque Ele não quis nos revelar o seu plano. Mas sabemos que apesar do mal que há no mundo, de toda a aflição, sofrimento, de todos os males, o nosso Deus continua reinando soberano e usa o próprio mal para fazer o bem. Irmãos, até mesmo quando nós sofremos, quando nós, às vezes, a gente queria fugir de toda forma, até mesmo nessas horas, Deus está conduzindo a nossa história.
Deus está operando na história. Nós somos chamados a viver contentes em Deus, sabendo que não importa o mal, a aflição que enfrentemos, só a mão do Senhor nos conduziu. Uma frase muito famosa do teólogo, nos diz algo belíssimo. Ele proclama: Senhor, eu sinto sua mão me apertando, me espremendo, mas que bom que é sua mão, Senhor. Que bom que não é esse mundo fora de controle. Há opressão, me sinto apertado e afligido, mas que bom que é sua mão, Senhor. Pois o Senhor é bondoso, o Senhor faz para o meu bem, o Senhor conduz a história para cumprir a sua promessa. A sua promessa não falha, ó Deus. Nosso Deus, Ele não falha, irmãos. Somos chamados a confiar nessa promessa dEle. É Ele quem nos garantiu, como vimos agora há pouco, no segundo ponto, que nada nos separa do seu amor. Que Ele nos dará todas as bênçãos em Cristo. Que Ele nos chamou, nos justificou, nos glorificou. Tudo está garantido por Ele. Diante disso, irmãos, não há nenhuma dificuldade nesse mundo, nada que enfrentemos que nos afaste dele. Nós pertencemos a Ele. Nós vivemos para Ele. Como nós interpretamos então o mal no mundo? Percebam como o Senhor não responde a Moisés. Deus poderia muito bem explicar a Moisés de novo, porque o povo era afligido, porque Ele enviou Moisés. Mas Ele não responde a pergunta de Moisés: por que há mal? Porque o povo está sofrendo como o faraó mal. Deus não responde a Moisés, mas Ele revela a Moisés algo muito importante. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Deus não traz uma resposta: Moisés, essa é a resposta para o mal. Deus chamou Moisés a confiar. Fala: Moisés, não se preocupe com o porquê estou fazendo isso. Não procure respostas. Confie. Saiba que esse é o caminho excelente. Saiba que esse é o melhor trajeto. Não faça perguntas. Confie que eu estou conduzindo toda a história. E essa é a mesma resposta que nós precisamos. Quando nós questionamos a Deus, do porquê enfrentamos lutas tão grandes, porque passamos por uma dificuldade tão específica que parece que ninguém sofre como nós sofremos, a resposta não é dada de forma minuciosa, mas é um chamado para nós confiarmos em Deus, para sabermos que nosso Deus, Ele é confiável, Ele é digno da nossa fé, e é somente confiando nele que nós alcançaremos o propósito que Ele estabeleceu para nós. A promessa do Senhor é segura, irmãos. Devemos confiar nele. Nós temos de novo uma garantia dada pelo próprio Senhor. O povo de Israel aqui era chamado a confiar praticamente a cegas. Deus havia apenas começado a sua revelação na história. Podemos dizer até mesmo que não fazia nem tantos anos que Adão e Eva estavam nesse mundo, que haviam acabado de cair. Deus estava começando a se revelar aos homens. Mas nós, irmãos, nós temos uma revelação completa. Nós sabemos, mais do que eles, que a promessa do Senhor é confiável. O que Deus promete, Ele cumpre. Nós temos muitas provas disso. Porque nós temos o próprio Cristo, morto, crucificado, mas ressuscitado, vivo à destra de Deus. Nós sabemos que o Senhor cumpre a sua promessa, porque Ele cumpriu. O Deus que declarou que Ele levantaria da semente da mulher, alguém que pisaria como uma serpente, Ele cumpriu a sua promessa. O Deus que prometeu a Abraão que faria dele uma nação santa, uma multidão, o povo de Deus, cumpriu a sua promessa.
O Deus que prometeu a Abraão que daria uma terra a ele, cumpriu a sua promessa, não foi em Canaã, mas foi na glória eterna com Cristo. O Deus que prometeu a Davi um herdeiro, que governasse seu povo em paz, em retidão, em justiça, em perfeição, cumpriu a sua promessa em Cristo. O Deus que firmou uma aliança em Moisés, apresentando a vida eterna àquele que guardasse a lei perfeitamente, cumpriu a sua promessa, levantando a Cristo, aquele que cumpriu toda a lei de Deus. Irmãos, a promessa do Senhor é segura. A promessa do nosso Deus não falha. Ele já começou a cumprir a promessa final. Nos deu a Cristo. E Cristo que nos assegura que nós estaremos com Ele para todo sempre. É Cristo que antes de ser morto e subir aos céus, garantiu aos discípulos: eu vou, mas eu volto, para que onde eu estou, vocês também estejam. Vocês não ficarão sozinhos, eu vou levá-los comigo. Descansem. Nós somos chamados, irmãos, a confiar na promessa de Deus. Há muitos irmãos, igreja, que passam por grandes provações e lutas. Falamos aqui de opressões e lutas, é fato. Que todo aquele que vive piedosamente é perseguido. E como falamos já, nós podemos experimentar isso no nosso próprio contexto no Brasil. Por mais que não haja violência, por mais que ninguém morra por ser cristão no Brasil, nós enfrentamos lutas sim. Experimente ser um crente fiel à palavra. Facilmente é chamado de radical, de extremista, de intolerante. Basta vermos a palavra que sofremos opressão nesse mundo, até mesmo no Brasil. Mas há muitas pessoas, muitos crentes, que sofrem com grande aflição, que colocam a própria vida em risco por amor a Cristo, que podem morrer a qualquer instante por professar a fé em Cristo. Mas sejam eles ou sejam nós, irmãos, nós temos a certeza que o Senhor cumpre a sua promessa. Em resumo, o que nós aprendemos diante das crises? Que as crises revelam de nós, revelam em quem nós buscamos solução, revelam como nós interpretamos as coisas da história, revelam se nós confiamos na promessa de Deus. Mas, em suma, irmãos, o que devemos aprender nas crises é a viver para o Senhor. Entendemos que pertencemos a Deus. Não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. Escreveu Romanos, Paulo nos lembra. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos o Senhor. As crises revelam, irmãos, a quem nós pertencemos. Revelam quem de fato nós somos. E só há duas respostas no fim das contas. Ou nós vivemos para o Senhor e morremos para o Senhor e somos o Senhor, ou vivemos para nós mesmos. A nossa morte é uma morte focada em si mesma, no seu egoísmo. A nossa vida não reflete ao Senhor. Ou as crises revelam que nós nunca vivemos para o Senhor. Então elas evidenciam que nós somos o Senhor. E quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Quer sejamos oprimidos apenas de forma verbal, apenas rejeitados publicamente, quer sejamos de fato mortos pelo Evangelho, vivemos para o Senhor. Ou as crises apenas mostram que nós nem precisamos esperar sermos colocados contra a parede. Nós lembramos ao Senhor todos os dias. E as crises deixam isso muito claro. Que o Senhor nos dê uma fé firme, que de fato vivamos para Deus. Quer vivamos, quer morramos. Vivamos para Deus porque pertencemos ao Senhor. Vamos orar a Deus.